Algo que Deus ele colocou em meu coração durante essa semana é que nós devemos descobrir a verdadeira adoração. Amém? Imagina só, nós como igreja devemos descobrir na palavra de Deus, descobrir o que? A verdadeira adoração. Imagina só, o que é adoração? Imagina que nós somos o quê? Adoradores. Nós somos adoradores, estamos na presença dele, adorando ao Senhor. Existem várias formas de adorar a Deus, mas pensa só, que muitos homens na Bíblia, nós temos exemplos de vários, muitos deles, eles adoravam a Deus de uma maneira tão especial e tão diferenciada que Deus ele se agradava muito daqueles homens. Se a gente for pegar, por exemplo, a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, a vida, por exemplo, de Jeremias, né, a vida de Salomão, de Davi, eles tinham algo diferente neles. E o que eles faziam de diferente que agradava tanto a Deus? Era a adoração. Vamos dizer que eles sabiam como verdadeiramente adorar a Deus e uma adoração que agradava ao Senhor. Uma adoração que era algo ali que verdadeiramente Deus recebia e recebia com alegria. Amém? Então, o tema da mensagem, que na verdade vai ser uma série de mensagens, amém? Creio que Deus tem muito a falar no nosso coração e vão ser mensagens que podem mudar a nossa vida, amém? Pensa só, mensagens que podem mudar a nossa vida. Imagina só, a descobrir a verdadeira adoração. Imagina, descobrir aquilo que realmente agrada ao Senhor. Ter uma vida que realmente agrada a Deus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 4, versículo 24. João, capítulo 4, versículo 24. Glória a Deus. Então vai ser uma série de mensagens começando hoje, amém? Todo domingo, durante alguns domingos, quantos domingos Deus nos conceder, nós vamos estar sobre esse tema aqui, que é descobrindo a verdadeira adoração, amém? Então, João, capítulo 4, versículo 24. O que diz lá? Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Há uma outra versão que diz Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Nós precisamos descobrir a adoração que verdadeiramente agrada a Deus. Adoração que toca o coração de Deus. Adoração que verdadeiramente Deus recebe e chama a atenção dele. Imagina só. Vou pedir para você... Não precisa nem abrir, mas... Você sabe que Caim e Abel e Caim, eles fizeram uma oferta ao Senhor, não fizeram? Né? Abel, ele foi lá, ele deu dos seus primogênitos, dos seus animaizinhos, entregou ao Senhor. E Caim, ele pegou ali da lavoura, daquilo que ele plantava e ofertou ao Senhor. A palavra de Deus diz que Deus ele se atentou para a oferta de quem? De Abel. Ele se atentou para a oferta de Abel. Não que ele rejeitou a oferta de Caim, mas aquela oferta de Abel para ele chamou mais atenção. Então, quando os dois chegaram com uma oferta para Deus, Deus olhou para a oferta de Abel. E ele foi lá e ele gostou daquela oferta, chamou a atenção de Deus. Então, dessa mesma maneira, vamos dizer que existem tipos de adoração que agradam mais a Deus. Ele recebe todas. Ele sabe que a pessoa está fazendo com uma boa intenção, sabe que a pessoa está fazendo de coração, mas existem algumas adorações que verdadeiramente agrada a quem? Agrada a Deus. Seria como num culto, seria como em meio a milhares de pessoas, Deus ele olhasse ali, né, os olhos do Senhor olhassem, e ele olhasse aquela pessoa de uma maneira especial. Por quê? Porque aquela pessoa verdadeiramente tem uma adoração ali que agrada ao Senhor. Amém? Só que, o que é adoração? Primeiramente, certo? O que é adoração? Pegando no dicionário português. O que é adoração? Adoração é o ato ou efeito de adorar. Certo? O ato ou efeito de adorar. Aí vem aqui. Veneração. Culto que se rende a alguém que se considera uma divindade. Certo? Então, o que quer dizer a palavra adoração? É o efeito de adorar, é veneração, culto que se rende a alguém que se considera uma divindade. Ou seja, eu adoro o Senhor, então eu presto um culto a esse Deus que eu considero uma divindade. Certo? Simples, não é? Simples de entender. Mas aí vem o que é culto? Nós estamos num quê? Em um culto. O que é um culto? Conjunto de atitudes e ritos pelos quais se adoram
uma divindade. Homenagem de caráter religioso a quem se considera divino ou sagrado. Então, o que é um culto? Um conjunto de atitudes, ritos, né? Ou seja, nós louvamos a Deus, nós adoramos ao Senhor, levantamos as mãos, nós ouvimos a palavra, nós reverenciamos ao nosso Deus, se ajoelhamos diante de Deus, ou seja, todas essas atitudes são atitudes que nós fazemos para adorar a quem? Adorar a Deus. Então isso é o quê? Adoração. É a adoração que nós costumamos a fazer, é a adoração que nós temos diante do nosso Deus. Amém? Mas, para entrar mais a fundo nessa palavra, nós temos que fazer uma pergunta. Qual a pergunta? Quando teve início esse tipo de adoração? Essa adoração que nós temos aqui no nosso culto. Quando teve início? Quando começou? Quando se iniciou esse tipo de adoração mediante ao nosso Deus? Abra a sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 2. Que sou eu sem teu amor, Senhor. Gênesis capítulo 2, versículo 4. Todos nós sabemos que Deus criou os céus e a terra, amém? Ele disse, haja luz, né, veio a luz, que haja uma separação entre a porção seca, né, entre as águas e a terra, entre o céu, né, e tudo aquilo que Deus ele falou aconteceu. Deus criou os céus e a terra, certo? Com a palavra dele. Deus criou tudo, amém? Deus fez toda aquela criação. Aí lá no capítulo 2, versículo 4, diz assim, ó. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Amém? Então Deus acabou toda a criação. Fez os céus e a terra. Criou tudo. Deus foi lá e criou tudo. Aí vem aqui, versículo 5. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Então Deus fez tudo, fez toda a criação, né? E aqui diz que a planta do campo ainda não havia nascido, porque não havia ainda chovido, nenhuma árvore, nenhuma plantinha havia brotado, porque tinha apenas um vapor, né? Mas na frente diz que havia apenas um vapor, aqui na terra, no versículo 6, ó. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Amém? Então não tinha nada. Imagina, Deus criou tudo e era uma coisa vazia. Não tinha árvore, não tinha fruto, não tinha nada. Mas Deus criou. Mas ele criou coisas que eram o quê? Frutíferas. Coisas que dariam fruto, coisas que vamos dizer, que vingaria algo ali de bom porque Deus criou. Amém? Aí versículo 7, ó. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aí Deus criou o homem, certo? Deus criou o homem, Deus criou lá Adão, e aí no versículo 7 diz assim, ó, olha o que o próprio Deus fez. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então vamos analisar aqui. O próprio Deus fez o quê? Plantou um jardim. Ele criou o homem e não tinha ainda jardim. Imagina só, ele plantou aquele jardim, pegou Adão e colocou lá, no meio daquele jardim. Imagina só o que Adão presenciou. O que Adão presenciou? Ele viu o próprio Deus formar um jardim lindo, maravilhoso. Né? Aqui mais na frente diz que ele colocou lá a árvore da vida, a árvore, né, da ciência, do bem e do mal. Deus plantou tudo e colocou o homem lá. Colocou o homem lá no meio daquele jardim. Imagina só, nesse momento aqui, Deus ele começou a compartilhar com o homem. Seria mais ou menos assim. Imagina só quando você tem uma bênção tão grande, ou algo tão bom na sua vida, e você quer compartilhar com pessoas. Você quer compartilhar algo de bom que você tenha, talvez um testemunho, uma ajuda, uma palavra, algo que você sabe que é muito bom, que está com você, mas você quer compartilhar com alguém. Né? Ou algum bem material, de repente você tem algo que você sabe que pode ajudar alguém. Sei lá, eu tenho algo que a Maria não tem, por exemplo, mas eu faço questão de compartilhar com a Maria. Esse era o sentimento de Deus aqui. Ele criou os céus e a terra, fez toda aquela criação, e ele formou o homem para, a partir dali, começar a desfrutar, a Deus começar ali a compartilhar toda a criação com Adão.
Então Adão, ele era o quê? Participante com Deus. Adão, ele viu Deus formar. Então imagina só, até esse momento, ainda não existia essa adoração. Não existia culto. Adão aqui, ele não ia lá e ele prestava um culto ao Senhor. Ele não tinha isso. Até aqui não existia ainda essa nossa adoração hoje que existe dentro da igreja. Não existia. Mas será que Adão, ele adorava ao Senhor? Ele adorava. Aí Deus, ele formou Eva. Deus, ele foi lá e formou Eva. Vamos lá no versículo 18, um pouquinho mais na frente, ó. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora, que esteja como adiante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Olha Deus compartilhando a glória dele. Deus chamou Adão, Deus ele não podia ter colocado nome? Podia, não podia, mas ele fez questão. Adão, vem cá, Adão. Participa comigo aqui, Adão. Olha só a minha criação, olha só tudo aquilo que eu fiz, mas eu vou te dar a oportunidade aqui, Adão, de você colocar o nome. Aí Adão sentou lá e começou a colocar o nome. Isso aqui vai ser leão, isso aqui vai ser leoa, isso aqui vai ser elefante, isso aqui vai ser papagaio. Começou a dar nome. Imagina, deu o nome para todo ser vivente. Aí logo depois disso, o que Deus fez? Versículo 20, ó. E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves do céu, e a todo animal no campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como adiante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou das suas costelas, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne no lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão, esta agora, osso dos meus ossos e carne da minha carne, essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Amém? Então aqui começou a saga. Adão e Eva. Lá no jardim do Éden, diante de toda a glória do Senhor, eles tinham tudo do bom e do melhor. Podiam comer de todo o fruto que tinha lá, menos do fruto proibido, do fruto da ciência, do bem e do mal. Esse fruto não podia comer. Do restante podia comer qualquer um. Não é esse assunto, mas imagina só. Lá no jardim do Éden existia a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. A única árvore que Deus proibiu foi qual árvore? Da ciência do bem e do mal. Mas Deus proibiu de comer da árvore da vida? Não proibiu. E se eles tivessem comido da árvore da vida? O que aconteceria? Eles estariam vivos até hoje. Viveriam eternamente. Essa mesma árvore, pensa só, isso está falando em Gênesis. Essa mesma árvore lá em Apocalipse, né, Deus ele nos deu a promessa que o próprio Senhor Jesus vai pegar da árvore da vida e vai dar para comer para aquele que vencer. Imagina só, vai chegar um dia que Deus vai te chamar, Jesus vai te chamar, ele vai estar do lado daquela árvore. Vai estar do lado daquela árvore lá. Aí você vai ver Jesus te esperando naquela árvore, você vai ver uma fila das pessoas chegando até Jesus e Jesus falando aqui, toma uma árvore, come, dá uma mordida aqui. Aí vai chegar só ver que você vai pegar daquele fruto, você vai comer, e a partir dali, você vive eternamente com quem? Com o Senhor Jesus, com Cristo. Essa mesma árvore. Então Deus não tinha proibido Adão de comer essa árvore, era proibido de comer somente da árvore da ciência do bem e do mal. Pensa, Adão e Eva, eles compartilhavam de toda aquela glória. Pensa no sentimento que era nos corações de Adão e Eva, porque eles eram como nós, só que eles eram inocentes aqui. Eles não tinham conhecimento do bem e do mal. Eles eram inocentes. Imagina só o quanto eles respeitavam a Deus, o quanto eles admiravam a Deus, o quanto eles olhavam para Deus e viam ele como um ser tremendo, um ser maravilhoso, criador de tudo isso aqui, essas coisas maravilhosas, né, de todo esse jardim, o quanto ele é bom, que ele nos permitiu comer de tudo, menos do fruto do bem e do mal. Então, como Adão e Eva adoravam ao Senhor? Eles prestavam culto ao Senhor? Não existia ainda. Até aqui não existia. Eles adoravam a Deus andando em quê? Em obediência, respeito, admiração. Essa atitude deles mediante ao Deus Todo-Poderoso era a adoração deles. Era o que eles, de uma forma natural e ingênua e totalmente pura, era o jeito que eles adoravam a Deus. E Deus estava contente, feliz com isso. Não precisava de mais nada. Eles só precisariam continuar no quê? Em obediência, em respeito, admiração,
vendo Deus verdadeiramente como um pai. É aquela coisa, o pai, imagina só, por exemplo, Gael. A admiração que o Gael tem pelo Assis. É o pai dele, imagina só. Ele vê o Assis como um herói. O herói dele, o pai dele. Então ele tem um amor assim pelo Assis, que é uma coisa ali inocente. E isso é como se fosse a adoração de Adão e Eva mediante ao Deus Todo-Poderoso. Isso agradava ao Senhor. Então até aqui ainda não existia essa nossa adoração. Ainda não existia. Mas é um tipo de adoração que agrada a quem? A Deus. Qual é o tipo de adoração que eles tinham aqui? Respeito, admiração, obediência, reconhecendo a grandeza de Deus, a alegria de estar na presença de Deus, reconhecendo tudo aquilo que Deus fez e permitiu, porque pensa, eles conseguiam ver o jardim do Éden e conseguiam ver o restante da terra. O restante da terra ainda estava em formação, porque só o jardim do Éden que Deus colocou a mão para plantar. Os outros não, os outros seriam de uma forma natural. Ia começar a chover, ia começar a vir estações, aí ia começar a nascer. Levou-se um tempo até se formar tudo. Então eles viram que Deus criou um jardim e compartilhou toda aquela glória com eles. Então o jeito que eles adoravam o Senhor era através do respeito, admiração e principalmente a obediência que eles tinham por Deus. Mas um dia tudo isso foi o quê? Foi quebrado. Não foi quebrado? Veio a serpente, a astuta, né, o próprio Satanás, através daquela serpente, e enganou a Eva, e a Eva foi lá, enganada, né, deu o fruto de comer para Adão. A partir desse momento, pensa só comigo, tudo aquilo, toda aquela comunhão, aquela intimidade que eles tinham com Deus, aquela adoração pura, aquela adoração ali verdadeiramente que agradava ao Senhor, foi quebrada. Aquela proximidade que eles tinham com Deus, foi o quê? Foi quebrada. Aquilo que eles tinham que tanto agradava ao Senhor foi quebrado. Foi quebrado porque a serpente, o próprio Satanás, ele veio e enganou Eva. Satanás ele veio para destruir a obra perfeita do Senhor. Então, a partir daquele momento, o que teve? Houve uma separação do homem com a glória de quem? Com a glória de Deus. A partir desse momento, imagina só, Deus ele pegou, tirou Adão e Eva do jardim do Éden e voltou para a terra. Eu não marquei aqui o versículo, mas aqui fala claramente que Deus ele tirou Adão do jardim do Éden e colocou ele na terra que ele foi formado. Então ele voltou, saiu do jardim do Éden e voltou para a terra que ele foi criado ali. Ainda que o jardim do Éden estava também vamos dizer que está aqui. Então imagina só, imagina o sentimento que tinha no coração de Adão e Eva. Eles se sentiam totalmente longe de Deus. Eles passaram a sentir um vazio dentro deles. Está faltando algo aqui. Porque Deus me criou. Imagina só eles pensando. Deus ele me criou. E ele me colocou no jardim do Éden para ele compartilhar comigo toda aquela glória. Quando eles saíram do jardim do Éden, imagina o vazio. O vazio que eles tinham dentro deles. Imagina o quanto eles estavam perdidos. Sem saber o que fazer. Sem saber como agradar a Deus. E aí eles tiveram filhos. Abel, Caim. Aí teve o primeiro homicídio. E ali você viu também que após Caim matar Abel, Deus, ele, de uma certa forma, amaldiçoou Caim, mas mesmo assim protegendo ele começou a vagar pela terra. E a partir daí, um pouquinho mais na frente, ó, vai lá no versículo 4, versículo 4, capítulo 4. Aí não vou pegar aqui para não estender muito, mas você sabe que eles tiveram Caim e Abel, aí teve o primeiro homicídio por causa da oferta, né, de que Caim teve inveja porque Deus ele se atentou mais na oferta de Abel. E depois, né, desse homicídio, e depois que Caim saiu, aí o que aconteceu? Aqui no versículo 4, eu não marquei esse versículo, mas deixa eu achar aqui. Ah, tá. Versículo 16, ó. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Aí vem o versículo 17, ó. E conheceu Caim, sua mulher,
e ela concebeu e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade. Aí Caim foi viver a vida dele, certo? Aí mais lá na frente, no versículo 25, tá aqui, versículo 25. Diz assim, ó: E tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, chamando o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Algumas versões que diz assim: então se começou a adorar o nome do Senhor. Foi a partir de onde? A partir daqui. Pensa comigo. Um pouquinho mais na frente a gente vê que quando Adão ele teve o filho dele que se chama Sete, foram 130 anos depois, certo? 130 anos depois, ele tinha 130 anos de idade, foi quando ele teve o filho dele, na verdade Caim, Abel, aí depois na verdade de 235 anos que ele teve o filho Sete. Então pensa, da criação do homem até começar essa adoração que nós conhecemos, se passaram 235 anos, certo? Então foi a partir de quem? A partir de Sete. O terceiro filho de quem? O terceiro filho de Adão. A partir dele começou a se invocar o nome do Senhor. A partir de Sete começou essa adoração. Por que começou essa adoração? Porque eles estavam destituídos, distante da glória de quem? Da glória de Deus. E eles começaram a tentar arrumar algum artifício, alguma coisa para buscar a quem? A glória de Deus, para atrair a presença de Deus. Então, a partir daqui que começou essa adoração que nós temos hoje aqui. Essa adoração, prestar o culto diante do Senhor, adorar ao Senhor levantando as mãos, adorar ao Senhor de joelhos, adorar ao Senhor louvando ao Senhor, adorar ao Senhor em oração, foi a partir de onde? A partir daqui. Amém? 235 anos depois. Agora, aqui fica assim, vamos dizer que fica uma parte de mais ensinamento, certo? Mas vamos entender uma coisa. Teve ali uma separação. E essa adoração que nós temos aqui hoje, é aquela que agrada a quem? Que agrada a Deus. A adoração que nós temos hoje aqui é a adoração que começou a partir do rompimento de Deus com Adão e Eva, e aí, a partir de Sete, começou a meio que se reestruturar essa adoração, certo? Algo que Deus hoje ele quer nos mostrar aqui é que quem passa muito tempo orando a Deus, pedindo algo material, é uma das pessoas que menos adora quem? Adora a Deus. Porque orar a Deus pedindo algo material para Deus, teoricamente, você está reconhecendo a grandeza de Deus, teoricamente você está reconhecendo o que Deus pode fazer, só que muitas vezes e muitas pessoas, elas passam assim a maior parte do tempo pedindo coisas para Deus do que adorando a Deus. Adão e Eva, eles pediram alguma coisa para Deus? Lá no Jardim do Éden? Não pediram nada. Como que era a adoração deles? Respeito, admiração pelo Senhor, reconhecendo a grandeza dele, né? E obedecendo a Deus. Eles nunca pediram nada para Deus. Eles já tinham tudo aquilo que eles precisavam. Já tinham tudo aquilo. Eles não pediram nada. Muitas vezes nós passamos tanto tempo pedindo coisas para Deus, tanta necessidade disso, necessidade daquilo, para depois descobrir que, na verdade, a falta que nós temos, a necessidade real que nós temos, é a necessidade de estar vivendo uma vida como Adão e Eva viviam onde? No Jardim do Éden. Onde nós vamos ter uma comunhão, uma intimidade com o Senhor que é independente do mundo em que nós vivemos aqui hoje. Uma intimidade onde a nossa adoração atrai a presença de Deus de uma forma em que nós vamos entender que aquele que verdadeiramente adora Deus, que adora Ele em espírito e em verdade, ela não vai andar inquieta, preocupada. Por quê? Porque tem até, não precisa abrir, mas lá em Filipenses 4:6 diz assim, ó: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em todas conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. Ou seja, amém, eu posso pedir, mostrar para Deus, dizer para Deus, é conhecido já diante de Deus. Mas eu não posso achar que eu estou adorando ao Senhor quando eu estou pedindo algo para Deus. Eu não posso achar que pedir algo para Deus é aquela adoração que agrada ao Senhor.
Então, a verdadeira adoração, nós temos que aprender com aqueles que verdadeiramente sabem o que é adorar. Que é quem? Primeiramente aqui de hoje, né? Nesse dia de hoje. Adão e Eva. Adão e Eva. E dependente do que eles precisavam lá no Jardim do Éden, para eles não tinham falta de nada, porque eles já tinham tudo. Aí depois que eles tiveram aquela separação da glória de Deus, que eles ficaram ali, vamos dizer que perdidos, ficaram ali sem ter mais aquela intimidade com o Senhor, aquela proximidade com o Senhor, a partir dali eles começaram a arrumar artifícios de adorar, agradar a Deus, para ter uma proximidade com Deus parecida com o que eles tinham aonde? No jardim do Éden. Então vamos dizer que ali começou essa adoração. Amém? Ali começou a adoração que nós temos aqui hoje. A adoração que Deus nos ensinou a ter aqui hoje. Amém? Vai lá em 1 Samuel. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 19. Primeiro Samuel 1, versículo 19. Amém? Todos aqui sabem a história de Ana? Sim? Ana, né? Ela fez um voto com o Senhor, dizendo, né? Que se Deus se atentares para a aflição dela, a aflição da tua serva, e se lembrar dela, né? E da tua serva, não te esqueceres, mas a tua serva deres um varão. Ao Senhor o darei todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então ela fez ali um pacto com o Senhor, porque ela sofria muito por não ter filhos, né? Ela tinha ali uma adversária que ficava ali irritando, né? Ficava ali rindo dela, ficava fazendo pouco caso dela, e isso fazia com que ela chorasse, com que ela ficasse totalmente ali angustiada, amargurada, né? E ela foi lá e fez esse propósito com o Senhor, pedindo um filho para Deus, certo? Então ela sofria, ela tinha necessidades, certo? Mas olha só que interessante. Lá no versículo 19 diz assim, ó, 1 Samuel 1, 19. Ó, e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Amém? O que a Ana, o que a Ana aqui e Eucana, o que eles fizeram aqui? Eles se levantaram de madrugada para fazer o quê? Adorar a Deus. Pensa só. Eles agradavam o Senhor através do quê? Da oração. Ela mostrou para Deus, Deus, eu quero um filho, fez um propósito com o Senhor, mas logo depois ela continuou a ter o estilo de vida dela, aonde eles constantemente se levantavam de madrugada para fazer só o quê? Só para adorar o Senhor. Eles não se levantavam de madrugada para pedir algo para Deus. Eles se levantavam de madrugada para adorar a Deus. Então o que eles faziam? Eles faziam e passaram a fazer aquela adoração que se começou lá com Sete, que é a adoração parecida com o que nós fazemos aqui hoje. Ou seja, eles se levantaram de madrugada e foram talvez para um lugar ali onde ficavam só os dois, um lugar mais distante, e começaram a adorar a Deus. Deus, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, nós te amamos, queremos mais da tua presença, sem o Senhor não somos nada. E começaram a adorar, engrandecer o nome do Senhor. Começaram a adorar a Deus. Pensa só, eles poderiam ter se levantado de madrugada para pedir algo para Deus, não poderiam? Porque ela estava sofrendo, ela estava chorando, ela estava ali passando por algumas dificuldades, humilhações. Ela podia ter se levantado de madrugada para pedir algo para Deus, mas ela se levantou para quê? Para adorar a Deus. Pensa só, o próprio Jesus falou, olha, não andeis inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Por ações e súplicas. Ela fez isso. Ela orou, fez o propósito que Deus colocou na presença de Deus, amém? E depois o quê? Acabou. Agora vamos fazer o quê? Adorar a Deus. A verdadeira adoração que Deus quer de nós é o quê? Obediência, respeito, admiração. Aí nós vamos falar assim para Deus, Deus, nós temos isso pelo Senhor. Nós sabemos fazer isso. Aí vem mais. O nosso culto. Prestar o culto diante de Deus. Priorizar a Deus. Colocar Deus em primeiro lugar. Ter Deus ali no coração de uma forma
especial, por exemplo, como um filho, ele prioriza os pais, aquele que ele mais admira no momento que ele é criança, no momento que ele não tem ainda não tem muita influência do mundo, vamos dizer assim. É isso que Deus quer, amém? Que nós vamos ter o quê? A verdadeira adoração. A verdadeira adoração é aquela que Deus ele olha e ele se agrada. É aquela que ele está vendo ali que verdadeiramente a pessoa ela pegou aquele primeiro mandamento e aquele primeiro mandamento, ela olha para aquele primeiro mandamento que Jesus fala e Jesus ele fala assim, olha, o primeiro mandamento é esse, você vai amar ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Isso é adorar ao Senhor de verdade. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com todas as suas forças. Ou seja, Deus em primeiro lugar. É Deus em primeiro lugar, reconhecendo a soberania, a grandeza de Deus e sabendo que isso agrada a quem? Agrada ao Senhor. Ou seja, isso tem que fazer diferença em quem? Na sua vida. Isso tem que fazer diferença na sua vida. Quando você se depara com situações aonde as situações do mundo, as situações adversas, elas conseguem ser prioridade na sua vida, você deixa de adorar a Deus. Você deixa de adorar ao Senhor, porque você está ali vivendo uma vida que você está pedindo para quem? Para Deus. Pedindo algo para Deus. Falando, Deus, eu quero. Deus, eu necessito disso. Porque uma pessoa que confunde a adoração que agrada ao Senhor com uma adoração ou uma oração só de pedir um algo, essa pessoa não consegue se firmar em Deus. Porque constantemente ela vai se sentir frustrada, constantemente ela vai se sentir uma pessoa assim que não está recebendo, que não está alcançando, que não está vivenciando, e constantemente ela se afasta de quem? Se afasta de Deus. Toda aquela tristeza de Ana, todo aquele sentimento dela de passar por humilhação, todo aquele sentimento dela de falta de um filho, não impedia com que ela adorasse a quem? Adorasse a Deus. Ela continuou ali adorando ao Senhor. Depois de tudo aquilo que ela passou, de ter um dia mau, um dia ruim, um dia triste, de ter chorado, de ter passado humilhação, depois de tudo aquilo que ela fez, se levantou de madrugada e foi adorar a Deus. Imagina Deus vendo isso. Se é uma pessoa que está acostumada a só pedir, que está acostumada a achar que Deus é aquele que pode fazer, que faz, e ele realmente faz, mas que ela vê Deus como se fosse um garçom, vamos dizer assim, vou pedir algo para Deus, e Deus vai fazer, e Deus vai realizar, e a vida da pessoa fica assim, eu vou para a igreja para pedir algo para Deus, eu vou para a igreja para esperar que Deus mude a minha vida, eu vou para a igreja para esperar que Deus faça alguma coisa por mim, eu vou para a igreja para que Deus ele transforme minha casa, transforme a minha família. Essa pessoa está adorando a Deus? Deus ele está se agradando dessa pessoa? Não está. Deus ele recebe, Deus ele entende a necessidade, Deus ele entende o que a pessoa está passando, mas o que Deus quer é a verdadeira adoração. Faça chuva ou faça sol, independente do que esteja acontecendo, eu sou o quê? Um adorador. Eu sou um adorador, eu adoro ao Senhor, eu falo com Ele, mas eu não falo com Ele só esperando com que Ele faça alguma coisa, mas eu falo com Ele porque eu sei que Ele pode, e que Ele é, e que Ele tem o poder nas mãos, mas eu adoro por tudo aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode fazer. É isso que agrada ao Senhor. Se nós formos pegar, por exemplo, como eu falei, a gente vai pegar exemplos de grandes pessoas, grandes homens da Bíblia. Por exemplo, Abraão. A gente viu alguma vez Abraão, ele sofrendo por falta de alguma coisa? Mostra na Bíblia. Não tem nenhuma história que Abraão fala assim, ai Senhor, estou passando por isso, ah Senhor, estou passando por aquilo. Não tem. Exceto quando ele chegou para Deus, Deus ele se agradou tanto de Abraão e Deus falou assim, Abraão, o que você quer que eu te faça, Abraão? O que você quer que eu te faça? E aí Abraão falou assim, Senhor, de que me adianta riqueza, de que me adianta tudo isso que eu tenho, você não tem um filho? De que me adianta? A única vez que ele expressou para Deus que estava sentindo falta de alguma coisa, a única vez. Só que antes disso, o que Abraão fazia? Adorava ao Senhor. Por várias vezes a Bíblia fala que Abraão, ele edificava um altar para adorar a quem? Ao Senhor. Tem Bíblias que falam invocar o nome de Deus, adorar o nome de Deus. Ele edificava um altar só para adorar a Deus. O prazer dele era adorar ao Senhor. O prazer dele era ele, vamos dizer que ele tinha essa consciência. Eu preciso ter a proximidade com Deus e buscar ter essa proximidade, a mesma proximidade
que Adão tinha onde? No jardim. Qual era a proximidade que Adão tinha no jardim? Deus compartilhava de toda aquela glória, de toda aquela maravilha que era o jardim do Éden. Deus compartilhava tudo aquilo com quem? Com Adão. A partir do momento com que Abrão ele começava a adorar ao Senhor, e essa adoração agradava a Deus, automaticamente ele não precisava pedir nada para Deus. Por que ele não precisava pedir nada para Deus? Porque em vez dele pedir, na verdade Deus já começava a compartilhar com Abrão. Abrão ele era muito rico, não era? Abrão ele era extremamente rico. Mas será que um dia ele pediu riqueza para Deus? Não. Ele adorava ao Senhor e de uma forma automática, aquela adoração que ele tinha mediante Deus, assim como no jardim do Éden, Deus ele compartilhava toda aquela glória que ele fez, que ele formou com Adão, automaticamente a vida de Abraão já era uma vida onde não faltava o quê? Não faltava nada. Quem pede muito e adora pouco, passa uma vida só pedindo para Deus. E algumas vezes alcança alguma coisa. Algumas vezes. Porque Deus ele é o quê? Misericordioso. Ele sabe que a pessoa precisa. Só que a vida daquele que literalmente adora ao Senhor, aquela adoração que agrada a Deus, que prioriza a Deus e coloca a Deus em primeiro lugar, não tem falta de nada. Porque automaticamente Deus ele tem o prazer de compartilhar toda a glória dele com aquela pessoa. Porque aquela pessoa já é o quê? Já é um adorador. Aquela pessoa não fica perdendo tempo sofrendo com aquilo que falta e perdendo esse tempo sofrendo com aquilo que falta, onde ela poderia estar adorando quem? Adorando a Deus. A partir do momento com que Jó ele perdeu tudo, o que ele fez? Raspou a cabeça, rasgou as vestes, se prostrou ali e falou: do pó eu vim, do pó e pro pó eu vou voltar. O Deus me deu, Deus tirou. Ele continuou adorando a Deus. Eram pessoas que agradavam ao Senhor porque independente daquilo que eles tinham, independente daquilo que era necessidade ou não, eles adoravam a Deus. Por que Deus escolheu Davi para ser rei? Porque Davi, em sua essência, ele tinha fé em Deus, ele adorava a Deus, ele ficava ali cuidando, né, das ovelhinhas, ele era pastor ali de ovelhas, meio que rejeitado pela família, mas para ele pouco importava. Talvez machucava o coração dele? Talvez machucava. Talvez aquilo queria deixar um pouquinho de mágoa, um pouquinho de tristeza no coração, talvez até queria ficar, mas ele não perdia tempo com aquilo. Ele não deixava aquilo atrapalhar a adoração dele mediante Deus. Então o que ele fazia? Ficava lá adorando ao Senhor, tocando lá os instrumentos, adorando a Deus, tendo aquela intimidade com o Senhor, tentando buscar ter aquela intimidade que Adão e Eva tinham onde? No jardim. Aquela proximidade, aquela intimidade com Deus, aquela comunhão com Deus. Ele priorizava isso. Ele não ficou ali, por exemplo, brigando com os irmãos, brigando com o pai dele, querendo mais, querendo uma vida melhor, querendo isso, querendo aquilo, não. Ele perdia, ele passava ali mais horas do tempo dele adorando quem? Adorando a Deus. Por isso que Deus olhou para ele e viu o quê? Um diferencial. Viu um diferencial nele. A própria Bíblia, ela fala que por exemplo, que quando a pessoa, isso falando de bens materiais, mas a pessoa que ela é muito gananciosa e que corre muito atrás de riqueza, ela nunca vai ser o quê? Nunca vai ser rica. Porque o coração dela está ali, nos bens materiais. O que nós temos que entender é que nós que estamos na presença de Deus, quando nós colocamos o nosso coração diante do altar de Deus, e eu sei que eu tenho que adorar a Deus, independente de como está a minha vida, independente do que eu tenho, independente do que eu recebo, independente do que esteja acontecendo, e eu sei que eu só preciso adorar a Deus, automaticamente Deus tem o prazer de compartilhar toda a glória dele comigo. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo em que tem esse tipo de adoração, todos eles vão ser pessoas extremamente grandes, como foi Abraão, Isaac e Jacó, ou Davi, não. Mas essa pessoa vai ter uma alegria no coração dela, que é uma alegria que não sente falta de nada. Não vai ficar, por exemplo, naquele vazio de uma pessoa que vive sem saber de propósito, de objetivos. Eu tava tava lembrando de quando a gente
é criança, passa pela adolescência, eu não sei se você consegue lembrar, não sei se você tem essa consciência, mas se eu comecei a lembrar que a nossa infância, longe da presença de Deus, longe de Deus, a nossa adolescência, é uma coisa muito vazia, não é? Eu não sei se vocês conseguem lembrar disso, mas é algo assim, um vazio quando nós estamos longe de Deus, porque a gente está num mundo assim, sem saber por que a gente está. Sem saber, assim, propósito, sem saber de nada. Não sei se vocês estão conseguindo compreender o que eu estou querendo dizer, mas eu lembrando, assim, da minha infância, e às vezes eu vejo, assim, criança, vejo, assim, às vezes, alguns adolescentes que estão distantes de Deus, é uma vida, tipo assim, sem propósito nenhum. Tipo assim, o que aparecer, faz, o que for legal, faz, o que for parecer ser bom, vai, faz, assim, não tem objetivo, não tem propósito, não tem um rumo, a vida não tem um rumo. Só que quando nós passamos a entender, assim, nesse tema aqui de adoração, nós vamos entender que quando nós nascemos para glorificar a quem? Glorificar Deus. Claro que uma criança não tem uma consciência, mas por isso que a palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho que deve andar, para quando ela envelheça não se desvie dele. Ou seja, uma criança bem instruída, ela vai aprender que ela tem que adorar a quem? Adorar a Deus, estar na presença dele. Claro que ensinar a criança ter objetivos, sonhos, propósitos, esperar em Deus, saber que Deus faz, que Deus realiza, mas alguém que aprende a adorar ao Senhor, ela não sente falta de nada, porque Deus é tudo. Ela não fica ali sentindo um vazio, perdida no mundo, assim, por exemplo, como Adão e Eva, eles estavam perdidos quando eles saíram do Jardim do Éden, porque eles estavam tão acostumados a estar com Deus, a andar com Deus, a falar com Deus, a presenciar a glória de Deus, e quando eles tiveram essa separação, eles ficaram ali perdidos, sem saber o que fazer, sem saber como buscar a Deus. Mas muitas vezes nós podemos nos deixar estar dessa maneira. Qual maneira? A maneira que nós só estamos ali pedindo para Deus. Pedindo para Deus, pedindo. Deus faz, Deus realiza. Volto a dizer, não é que você não possa pedir nada para Deus. Deus ele já sabe. Por exemplo, a Amanda deu o testemunho, que passou por esse momento de extrema dificuldade. Qual que era a oração? Pedindo algo para Deus. O que nós pedimos para Deus? Deus, cura, levanta ela, né? E tanto pedir para Deus, aquela coisa também de repreender o mal, mandar Satanás embora, envolvia tudo, né? Estava meio que atirando para todo lado. Orando de todo sentido, mas pedindo para quem? Pedindo para Deus. Então são momentos e momentos. São momentos. Então tem um momento de guerra, só que não podemos esquecer do quê? Da adoração. Nós somos adoradores. Devemos adorar ao nosso Deus, estar na presença dele, sabe, de todo o nosso coração. E tem que ser a adoração que agrada a quem? Agrada ao Senhor, que agrada a Deus. Amém? Esse foi o primeiro dia onde nós estamos aqui buscando em Deus para descobrir o que é a verdadeira adoração. Isso não é tudo. Isso foram apenas exemplos bíblicos, exemplos da Bíblia, onde vai abrir a nossa mente para nós descobrirmos o que realmente agrada ao Senhor. Onde nós viemos a poder a ter uma vida que verdadeiramente agrada a Deus. Onde Deus vem olhar para nós assim e falar, olha como eu me agrado dessa adoração deles. Como eles são ali, sabe, pessoas que buscam a minha presença, que buscam ali estar em comunhão, em intimidade comigo, independente se eu vou fazer ou não, independente se eu vou realizar ou não, eles estão ali adorando em espírito e em verdade, buscando a presença de Deus, independente do que esteja acontecendo. Amém? Então, esse foi o primeiro dia, que você guarde no seu coração, amém? Aí na próxima semana a gente vai continuar, nós vamos continuar nessa busca aqui, mediante essa palavra que Deus ele tem nos dado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.